Uhum. Professor Chico, tem uma pergunta aqui no Superchat da Silvana Gonçalves. Esse momento não é uma oportunidade de nos livrarmos dos resquícios da ditadura militar? Sem dúvida nenhuma, quer dizer, você vê que países como o Chile, né, eles revogaram a anistia que tinha sido dada, né, no final do governo Pinochet, tornando inimputáveis, né, os torturadores. Né? O Tribunal Internacional de Haia já falou várias vezes e já deu sentenças de que crimes contra a humanidade não prescrevem. E como o Brasil é signatário do Tribunal de Haia, a anistia de 1979 ela é ilegal. Né? O Supremo confirmou, mas o Supremo fez uma coisa, né, absolutamente fora de qualquer sentido. Quer dizer, se o Brasil assina um tratado internacional que estabelece que crimes contra a humanidade são imprescritíveis, como que o Supremo confirma na anistia de 79? Agora, a gente avançou, tem alguns lados que avançaram enormemente, e isso se deve, sem dúvida nenhuma, por exemplo, à resposta que foi dada ao golpe no dia 8, que foi a criação de uma intervenção federal civil, né, em Brasília, e depois a repetição disso no GSI. Né? Não houve GLO. Pela primeira vez na história da República, com a República ameaçada, com a democracia ameaçada, com distúrbios de massa na rua, não se chamou os militares, chamou um civil, né, o Ricardo Capelli, para a intervenção. Isso foi um passo muito importante em superar a tutela militar sobre a República. Né? Esse é um avanço que o Lula acertou imensamente, com o Flávio Dino, né, que teve um papel fundamental em redigir os termos jurídicos da intervenção federal, e foi de grande sucesso nesse processo. Então, alguma coisa se avança, sim, mas parece que tem alguns setores que ainda não avançam juntos e que, mais do que isso, puxam para trás. Temos visto também, ultimamente, a chegada de um número, né, inusitado de militares e missões norte-americanas ao Brasil, né, junto com os militares brasileiros. E com muita crítica, né, por exemplo, a posição brasileira sobre a Ucrânia. Agora está a ministra de Relações Exteriores da Alemanha. Né? Menos de 40 dias atrás estava o primeiro-ministro da Alemanha, o chanceler, né, Scholz. Né? Quer dizer, é incansável a pressão desses países para mudar a postura do governo brasileiro. Né? E isso tem um impacto muito grande sobre as Forças Armadas. Né? Esse excesso de missões, esse excesso de presença, essa quase que uma segunda política externa praticada pelas Forças Armadas, a revelia da política externa oficial do Brasil. Opa, professor, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Não, né? Deu um lagzinho. Qual que foi a sua última frase? Eu não ouvi direito. Quer dizer, há um excesso de missões norte-americanas que Sim. parecem que as Forças Armadas estão seguindo uma política externa diversa da política externa oficial do Brasil. E aí, considerando o que aconteceu na Lava Jato, não é tão teoria da conspiração a gente pensar que tem Não, uma de maneira infiltração alguma. internacional. Não, são navios que estão chegando, são coisas. Por outro lado, tentaram vetar a missão militar chinesa que está fazendo um giro pelo mundo. Não queriam aceitar a presença e a visita da missão militar chinesa. Quer dizer, isso é praticar política externa. Um órgão que não tem nenhuma função de política externa, não pode praticar política externa. Né? Muito bem. Professor Chico Teixeira dando uma aula aqui. Sabia que ia ser bom, mas não sabia que ia ser tanto. E o Gustavo está em depressão nesse momento com o diagnóstico, porque é difícil a gente Não, mas esperançar. eu insisto que a gente avançou. Né? O fato de ter se negado a fazer a GLO, que já estava pronta, e agora com esses documentos do coronel Elcio e do novo plano de golpe de GLO, achado no telefone do tenente-coronel Mauro Cid, está muito claro que foi uma medida de extrema sabedoria não chamar uma GLO. Que isso seria realmente fazer o que aquela turba
estava pedindo na rua, intervenção militar já. Né? Então, foi muito inteligente se negar a fazer a GLO. Mas é decepcionante assim um pouco quando você começa a ouvir e ligar os pontos, né? Principalmente eu represento aqui, eu não sou jornalista, represento aqui as bolhas que recebem as notícias, né? Então, a bolha progressista, já tentei passar pelas bolhas de direita, me infiltrando, mas eu não tenho estômago para isso, nem saúde mental para isso, eu não vou pagar terapia à toa, não consigo. Mas você ouvindo isso e ligando uma coisa a outra, e principalmente sabendo que o Brasil, o passado que temos no Brasil, né, que a nossa realidade não é a democracia, a realidade do Brasil, historicamente, é o golpe, e ver que as forças armadas estão armadas em níveis sutis e pontos ali em específico, e o nosso e o grande líder que pode falar com o povo, explicar, que fazer esse chamamento, está recebendo alguma orientação de que não é o momento, não vamos falar aqui, vamos abafar aqui, vamos apagar. Não tem um grande incêndio ainda, temos focos. Então vamos apagar aqui, vamos apagar ali. Isso me preocupa, de certa forma, assim, muito. Eu sei que o senhor queria fazer uma fala aliviadora no final, avançamos, mas avançamos mesmo? Não sei também se eu estou com tanto trauma do que aconteceu, do que a gente viveu, Gustavo, vamos falar dos traumas? Vou fazer uma pergunta objetiva para o professor, que não envolve a alta cúpula militar, mas vou perguntar de uma pessoa. Cuidado comigo, que minha terapia já acabou dessa semana. Que eu fiz terapia na terça-feira, hoje é quinta. Então, assim, no dia, se essa live fosse na terça-feira, eu estava ótimo. Professor, já passou quarta, culpabilizar a alta cúpula do Exército eu acho muito difícil, é uma organização complexa, nós temos um governo que tem um problema. Agora eu vou fazer uma pergunta muito objetiva. O Bolsonaro é preso? Olha, eu acho que tudo aponta para a prisão do Bolsonaro. Em primeiro lugar, eu queria fazer uma coisa que o Gustavo falou, que eu acho importante, o acompanhamento dessa bolha fascista mesmo, e que a gente não tem estômago, paciência, né, para fazê-lo. Nós perdemos agora, pouco tempo atrás, a professora Adriana Dias. Né? A professora Adriana Dias, da Unicamp, ela fazia esse mapeamento, ela tinha essa força, ela tinha, embora já doente, ela tinha essa gana, né, de fazer essa identificação, conseguiu identificar mais de 300 células neonazistas, né, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, né? Fez um trabalho imenso e a gente deve muitíssimo ao trabalho da professora Adriana Dias. Né? É um intelectual de peso, era uma militante feminista dedicada a uma causa importante, que eram as mulheres portadoras de doenças raras. Né? Quer dizer, é uma perda imensa, né, a desaparição entre nós, né, da professora Adriana Dias. Né? Bom, a questão do Bolsonaro, eu acho que tudo aponta. O Bolsonaro tem 4 tentativas de golpe de Estado nas costas. Né? Ele tem propaganda contra a democracia, crítica à urna, ofensa ao Superior Tribunal Eleitoral, ao Supremo Tribunal Eleitoral. Ele tem tudo. Né? Parece que a questão central é que a prisão dele, né, causaria mais trauma do que traria benefícios. Então, a grande solução é torná-lo inelegível, né, caçar os direitos políticos dele, né, torná-lo inelegível, e caçar os direitos políticos implica que ele também não pode fazer campanha para os outros. Né? Isso que é o mais complicado. Eu acho que várias pessoas ainda não entenderam isso. Né? Quer dizer, quando você tem direitos políticos caçados, não é só não poder ser eleito ou eleger, é também participar, né, de atividades políticas,
né, campanhas, partidos políticos, coisas desse tipo. Isso tem que ficar muito claro. Então, é capaz que se passe para uma solução intermediária e que cause menos trauma, né, nesse sentido. Agora, de plena justiça, ele tinha que estar preso. Ele tinha que estar preso, e eu acho que essas tentativas de golpe que eu falei, né, que essas ofensas e tentativas de diminuir a justiça eleitoral, as urnas, o voto, etc., são até pouco, na verdade, por um outro lado, Bolsonaro, que não está sendo investigado e que nos leva ao começo dessa conversa de hoje, que é o general Pazuello, que é crime contra a saúde pública, crimes contra a humanidade e genocídio contra a população nativa originária brasileira. Era por isso que ele tinha que ser preso, não pelos golpes, pela coisa, que isso é até de menos, né? Na verdade, temos mais de 700 mil mortos, temos um genocídio, né? E não é só dos Yanomamis, outras etnias também aí, crime continuado de descrença. Vocês verem, quer dizer, estava vendo aqui no Rio de Janeiro, menos de 40% da população se vacinou da bivalente, né? Isso é produto direto. Sarampo caiu a vacinação, toda a vacinação básica caiu porque as pessoas acreditaram de que as vacinas causam doenças, idêntico ao que se acreditava, né, no final do século XIX, quando se começou as primeiras vacinas a serem desenvolvidas, né? Quer dizer, ele plantou esse medo, ele trouxe essa desqualificação da ciência, ele trouxe o negacionismo para dentro dos lares brasileiros e ele é culpado por cada uma dessas mortes. Muito boa conversa hoje com o professor Chico Teixeira.